Olá pessoal, eu sou a Valéria do canal Artesanando Ideias e estamos aqui mais uma vez trazendo mais uma sugestão para vocês através de um vídeo rapidinho. Se vocês querem aprender a fazer esta bandeja, então fiquem aí, não percam nenhum passo a passo e no final vocês vão deixar o like de vocês, ok? Então olha aqui pessoal, eu já fiz uma prévia aqui, eu precisei adiantar esse passo a passo aqui, tá? Então, nessa bandeja aqui, ó, ela já vem assim, ela vem recortada a laser, esses detalhes, né? Tá aqui, ó, para vocês observarem aqui, ó, tá? Essa é a parte de trás e essa daqui é a parte da frente, onde tem um recorte para encaixar o vidro. O que eu fiz aqui? Primeiramente, eu dei uma demão da tinta PVA na cor marrom, deixei secar, lixei, vim com uma segunda demão do PVA marrom, esperei secar, aí eu fiz esse craquelado com cola branca, tá? Eu passei cola branca em algumas regiões da peça. Aí eu vim com a buchinha na tinta branca e fui dando batidinhas em toda a extensão da peça, tá? Por cima da cola, ainda úmida, eu fui batendo a esponjinha em toda ela, tanto nessa parte aqui da frente como aqui na parte de trás, tá? Então ela ficou craqueladinha desse jeito. Os cracos estão miúdos justamente porque eu não usei pincel, eu usei a buchinha, dando as batidinhas, então o craquelado ficou mais sutil, que era o que eu queria mesmo. Agora nós vamos fazer a pintura desses arabescos que estão aqui dentro, né? A bandeja ela já vem assim, ela já vem com esse recorte, já faz parte da bandeja esse recorte aqui. Eu pintei, eu dei um fundo de branco, eu gosto quando são recortes a laser, eu gosto de fazer a pintura também utilizando a esponjinha, dando batidinhas, o branco inteirinho, tanto aqui quanto na parte externa. E agora então nós vamos fazer a pintura dos detalhes aqui de dentro da bandeja, utilizando pincel pituá, tá? Eu peguei aqui vários tamanhos do pincel pituá, porque nós vamos ter partes menores, então o pituá menorzinho vai ser melhor para atingir a superfície, tá bom? Então, o que eu vou usar aqui, tá? Eu vou começando fazendo o galho, o tronquinho aqui, o ramo aqui e as folhinhas, tá? O que eu vou usar primeiro? Eu vou usar uma tinta PVA, no caso aqui é a metálica, tá? Eu tô usando aqui, ó, o verde musgo, uma tinta metálica, verde musgo, tá? Então, eu vou pegar aqui o pituá menor, eu vou usar primeiro tudo que eu pretendo com o verde, tá bom? Então aqui, ó, eu vou pegar o pituá menor, vou molhar aqui, certo? Não precisa muito e venho dando batidinhas. Então aqui, olha pessoal, eu tô usando primeiro tudo que eu quero com o verde, tá? Dando só batidinhas, não precisa carregar muito o pituá, tá? Ela fica uniforme conforme vai secando. E o pituá permite fazer uma texturinha, não fica aquela pintura chapada como se fosse com o pincel, ok?
Então, aqui nós temos já a primeira parte pintadinha, né? Todos os ramos aqui e as folhinhas. Agora, nós vamos, então, para as flores. Para as flores, eu vou estar usando um PVA metálico na cor vermelho. Não é um vermelho tão vivo, mas a gente vai estar usando essa cor. Eu não quero muito colorido os detalhes aqui, tá? Então, eu vou estar usando poucas cores, tá bom? Então, eu tô usando ainda o mesmo pituá, tá? Eu já lavei, tirei aqui o excesso. E agora, vamos na parte das flores. Então, olha aqui, pessoal, nós estamos já com essa pintura feita. Agora, nós vamos, então, fazer os detalhes aqui no beija-flor, tá bom? Eu vou usar qual tinta agora? Eu vou estar usando o PVA metálico no turquesa, tá? Agora, eu vou precisar Vou tentar aqui usar o mesmo pituá, que é um espaço maior, mas acho que vai dar certo, tá bom? Então, vamos lá, a mesma coisa. Conforme a tinta vai secando, fica uniforme, tá bom? Essa primeira etapa já feita. Aqui na parte de trás, se vocês quiserem fazer também o mesmo efeito, utilizando as mesmas cores que nós usamos na parte da frente, pode. Porém, não vai aparecer, porque a bandeja ela vai ficar nessa posição, tá bom? Mas vai do gosto de cada um aí, tá? Então, pessoal, faltou o biquinho aqui do beija-flor. O biquinho do beija-flor, eu vou estar fazendo aqui, ó, utilizando o Betume Gel Envelhecedor na cor bronze antigo, tá? Então, ela é um pouquinho mais aquosa, então eu vou descarregar um pouquinho aqui e só vou fazendo esse detalhe aqui, ó, para ele ficar um pouquinho diferente. Eu não quero jogar um preto aqui, por exemplo, tá? Que o preto, ele vai sobressair, não vai combinar aqui, tá? Então, eu vou estar usando esse gel envelhecedor aqui, tá? Eu vou esperar secar e depois eu vou ativar isso daqui. Eu vou aproveitar, utilizando esse mesmo gel envelhecedor, como eu pretendo finalizar as duas laterais aqui com um arabesco, é um arabesco de biscuit, tá? Eu vou colocá-lo aqui e vou colocar o outro aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar, eu só vou dar uma envelhecidinha aqui, ó, rapidinho, porque depois eu pretendo jogar mais um brilho aqui. Então, eu só vou descarregando aqui o pituá, para dar uma corzinha, né? Para ficar um pouquinho metalizado, que é o que eu vou querer para depois, tá? E vamos ativar aqui mais um pouquinho. Ok.
Agora, pessoal, o que eu quero fazer? Eu quero criar um pouquinho de luzes para não ficar totalmente chapadinho como nós estamos vendo aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou acender um pouquinho algumas partes aqui, ó, das tulipinhas aqui, das flores, tá? E alguns raminhos com algumas folhagens. Então, o que eu vou usar para acender um pouquinho? Primeiro, para as flores, eu vou usar a pátina cera, tá? Na cor amarelo. Então, eu vou pegar aqui, utilizando o mesmo pituá, um pouquinho só da pátina, vou retirar o excesso, tá? E vou fazer este movimento aqui, ó. Só mesmo para criar uma luz, para ativar um pouquinho e não ficar totalmente chapado. Como se eu estivesse descarregando a tinta, tá, pessoal? Bem pouquinho mesmo. Pra vocês terem uma noção aqui de como tá ficando, ok? Vou fazer a mesma coisa nos galinhos. Só aproveitar aqui que nós temos uma ela soltou na hora de lixar, tá? Ela vai vir aqui, certo? Mas eu só vou encaixá-la, porque eu vou precisar usar um pouquinho de cola permanente, então eu só vou fazer o mesmo efeito aqui. Depois, antes de terminar a bandeja, nós vamos posicionar essa florzinha aqui, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Ok? Não quero muito mais do que isso. Vamos fazer agora a mesma coisa nas folhagens, nos raminhos e nas folhagens. Aí eu vou usar o quê? Eu vou utilizar também a pátina cera, agora aqui no peltre. O peltre, ele lembra um metalizado esverdeado com dourado, tá? É bem bonita essa cor. Percebam que eu estou usando o mesmo pituá para quase tudo, né, pessoal? Então, é só saber retirar bem o excesso, tá? Aí aqui eu pretendo fazer algo diferente, eu já vou mostrar para vocês qual é a minha ideia, tá bom? Então, aqui mesma coisa, tá? Molhei aqui, vou tirar o excesso, tá? E vou ativar algumas partes, não quero tudo. Vai ficar meio douradinho, se vocês perceberem, ele fica meio douradinho. Dá um leve douradinho aqui, certo? Olha aqui, pessoal, agora nós vamos ativar as bordas aqui, olha, as bordas e alguns detalhes do beija-flor com o branco. Só que agora eu não vou usar o pituá. Então, o que eu vou fazer, tá? Eu vou pegar a tinta branca, o PVA branco normal. Eu vou utilizar aqui, olha, esse pincelzinho aqui, né? Um pincelzinho de maquiagem, tá? Para eu fazer o quê? Para eu fazer os detalhes que eu quero em algumas partes com o branco. Então, eu venho aqui, eu molho na tinta, eu retiro bastante o excesso.
e venho fazendo o quê? Eu venho com este movimento aqui, ó, tá? Girando, pegando apenas a parte externa, tá? Bem pouquinho mesmo, não quero nada de exagero. Percebe que tem muito? Tira. E vai fazendo só um movimento circularzinho assim. Detalhe, tem que estar bem seco essa parte aqui pra gente fazer esse movimento, tá bom? E senão a gente vai arrastando a tinta metálica de baixo. Pode ser feito com o pincel chanfrado também, para quem está acostumado a usar o pincelzinho chanfrado. Também vai ficar com as mesmas características aqui do sombreado, tá bom? Então, olha aqui, pessoal, eu fiz ainda alguns detalhes, tá? Em algumas partezinhas aqui das flores, né? Um outro galinho também, uma outra folhagem. Não quero muita coisa, tá? Porque a ideia não é que fique muito chamativa essa pintura de dentro, tá bom? Muito bem. O que nós vamos fazer agora aqui, tá? Assim como ela está totalmente branquinha, né? Lembrando um provençal até, né? Eu quero dar uns detalhes aqui, nesta parte aqui, nessas bordas aqui externas, tá? Então, o que eu vou usar aqui? Eu vou estar usando, porque não quero que fique aquela pintura chapadona com o pincel. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estar usando aqui, ó, a mesma pátina cera que nós usamos para fazer esse efeito aqui, ó, dar esse douradinho. Eu vou fazer em toda essa parte, utilizando o pituá. Então, aqui, vamos continuar aqui utilizando a pátina cera na cor peltre. Vou tirar o excesso, tá? E aí, pessoal, qual é o movimento que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou fazer este movimento. Como se eu estivesse descarregando o meu pincel de tinta na peça. Não é para cobrir todo o branco, tem que deixar realmente um pouquinho dele embaixo aparecendo, tá? Então, eu vou fazer isso daqui em toda essa borda externa da bandeja, tá? Então, olha aqui, pessoal, eu fiz toda essa borda, tá? Em toda a extensão da bandeja, utilizando a pátina cera peltre, certo? Só passando com o pincel neste movimento aqui, ok? É o suficiente, tá? Aqui, olha, nessa bordinha, se vocês quiserem, também dá, utilizando aqui ainda a mesma pátina, dá para vocês irem sujando aqui, ó. Olha, pessoal, a bordinha é esta daqui, olha, tá vendo? Esta bordinha aqui, ó, nós fizemos aqui embaixo primeiro e aqui em cima tem essa bordinha. Então, essa bordinha foi pintada da mesma maneira,
certo? Só passando assim o pituá, como se a gente estivesse descarregando o pincel aqui, certo? É isso aqui. Pessoal, aqui dentro, olha, aonde vai o vidro, né? Vai um vidro aqui. Eu também pintei com a mesma pátina no peltre, só fazendo esse movimento aqui, ó, tá? Só descarregando o que tinha de pátina no pituá, certo? Só esse movimento aqui e basta, certo? Fiz isso daqui nos 4 lados, tá? Bom, bandeja praticamente pronta. Nós vamos colocar o arabesco. Então, o que eu vou fazer? A gente deu aquele fundinho, né? Utilizando o betume gel envelhecedor no bronze antigo. Agora, eu quero fazer umas luzes aqui, ó, nesses relevos. Então, o que eu vou usar? A mesma pátina cera na cor peltre. Eu pego um pouquinho dela aqui no meu dedo, tá? Faço isso daqui e venho fazendo só esse movimento aqui, ó, para realçar os detalhes aqui do arabesco, tá? Ó, é isso que eu quero, tá bom? Vou reservar isso daqui, que eu só vou colocar no final. Agora, o que eu quero mostrar para vocês? Eu vou mostrar para vocês como que eu fixo os pezinhos na bandeja. Então, a bandeja, ela vai ter os pezinhos, tá? Então, eu vou usar esse pezinho aqui, ó, o pé de pata, né? Certo? Na verdade, é a pata de elefante que chama, né? Esse pezinho aqui. E aí, eu costumo parafusar, tá? Então, eu vou posicionar aqui e já venho mostrando para vocês aí como é que eu faço para colocar o parafusinho neles, tá bom? Então, olha pessoal, aqui ó, os pezinhos então colocados, os 4 pezinhos, né, foram emparafusados. A gente tem esse cuidado de fixar com os parafusinhos mesmo, tá bom? Eu já colei aqui, olha, aquela tulipinha que soltou na hora de fazer o acabamento com a lixa, já colei. Eu vou colocar agora os 2 arabescos, então um aqui com cola de silicone. A cola de silicone eu já falei para vocês em outros vídeos que é uma cola que eu uso praticamente para tudo. Então vamos aqui, ó. Não demora muito para colar. A colagem até que é rápida, tá? Só dá uma apertadinha aqui, ó, pra ficar legal. Deixa aí que vai colando sozinho. E o outro eu vou colocar aqui. Agora aqui, então, nós vamos posicionar o vidro. O vidro acompanha essa bandeja, tá?
Se vocês quiserem colar o vidro, basta colocar um pinguinho de cola instantânea em cada lateral e vir com o vidro. Porém, eu acho que para limpeza é melhor você deixar o vidro só colocado. Fica mais fácil para limpeza, tá bom? Então tá aqui, pessoal, olha, o vidro ele está só posicionado, tá? Não colei, apenas deixei ele no nível dele mesmo, fica mais fácil para limpeza. A pessoa quer tirar e limpar, ela só tira o vidro aqui e faz a limpeza normalmente, tá bom? Pessoal, vocês devem avisar os seus clientes, caso vocês fizeram uma bandeja e vão vender, que o vidro, ele é solto, né? Se vocês forem vender com o vidro solto, é bom avisar o seu cliente, né? Que o vidro está solto, senão ela é capaz de virar a bandeja, vai o vidro, vai danificar e aí você ficou numa situação bastante deselegante, tá bom? Se vocês acharem mais conveniente, coloca os pinguinhos ali de cola instantânea, fixa o vidro e tudo bem, tá? Essa bandeja, gente, é uma bandeja para deixar exposta numa sala de jantar, ou mesmo numa bancada legal de cozinha, né? E para vocês posicionarem o quê? Pra vocês posicionarem umas taças bonitas, um castiçal, uma bomboniere, né? Não muita coisa aqui, para também as pessoas poderem observar os detalhes do desenho, né? Do recorte a laser aqui, tá bom? Então, pessoal, se vocês ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam, ativem lá o sininho para receber todas as notificações cada vez que a gente postar um vídeo novo para vocês, ok? Espero vocês no próximo vídeo e até lá!